Bom, a segunda parte da nossa palestra aqui, gente, que ela é tão importante quanto a primeira, na verdade ela é uma consequência da primeira parte. A grande pergunta é: uma vez salvo, salvo para sempre? Os calvinistas vão dizer, todos aqueles da teologia reformada, também é uma outra maneira de se falar sobre isso, eles dizem não, o indivíduo que foi salvo, ele é salvo para sempre. E ele não só vai ser salvo para sempre, mas ele vai perseverar até o fim. É isso que a teologia reformada diz, que quem é salvo mesmo, quem foi eleito mesmo, ele vai permanecer até o fim, simplesmente pelo fato de que ninguém é capaz de reverter a obra que Deus fez. Eu já criei assim, mas eu não creio mais. E não creio mais exatamente porque a palavra me convenceu. Eu fui aquele aluno na escola de teologia que foi problema para os professores. Eu estava numa escola totalmente calvinista. Aí, por exemplo, eles vinham com aquele texto de Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então eles defendiam. O Carlos Oswaldo, o cara mais preparado que eu já conheci. E eu, no segundo ano de teologia, eu falei: mas pera lá, o que é isso aqui? Isso não vem de vós. Ele falou: a fé. Aí eu peguei o texto no grego e mostrei para ele que não era. Ele falou, fez assim: ops. Por quê? Porque o texto, graça, pela graça, graça é um substantivo feminino. Sois salvos, isto não, por meio da fé. Pistes, também é um substantivo feminino. Só que quando ele usou o pronome, e isto não vem de vós, no português deveria ser e esta, a fé não vem de vós, não é isso? A língua grega não é como a portuguesa, que só tem masculino e feminino. A língua grega tem o neutro também, como o inglês. No inglês você tem ele, ela e isto, né? No grego, o isto está no neutro, e necessariamente o pronome tem que concordar com o substantivo. Então, gramaticalmente, o texto seria melhor traduzido assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não é nem a fé e nem a graça. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que é neutro no texto grego? Sois salvos. O que o texto está dizendo, que a salvação não vem de vós, em dom de Deus, mas nem a fé e nem a graça. Então eu disse: professor, me desculpe, mas o senhor me ensinou grego, e nesse texto está dizendo que não é a fé. Ele falou: ups. Então vejam, existem muitos textos que, se você aprofundar, você vai conseguir chegar às conclusões que a gente deve chegar. Mas e a questão da salvação? Perde ou não salvação? É possível você apostatar ou não? Eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de pessoas que a Bíblia fala. O primeiro tipo de pessoa é aquele que nunca foi crente, parece, mas não é. Como é que é? Denorex? Denorex. Ele vai ser condenado simplesmente porque ele nunca foi salvo. Então vamos lá, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, a pessoa pode dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, diga mas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo assim: esse é um tipo de pessoa que achava que era, mas nunca foi.
nunca foi conhecido por Deus, por Jesus. Então, esse indivíduo não vai perder a salvação simplesmente porque nunca teve. Está claro ou não? Esse é o primeiro grupo. E tem muita gente que pensa que é, mas não é. Porque a verdade é a seguinte, irmãos: o convertido, ele tem um processo de arrependimento, que é uma mudança de mente. Tem muita gente que está na igreja porque gosta da igreja, gosta do louvor, acha bonitas as palavras, mas não foi convertido. O pecado, ele peca sem culpa. Você está andando em pecado e não está vivendo uma vida miserável, toma cuidado, porque pode ser que você nunca tenha sido salvo, ou pode ser que você está caminhando para uma apostasia. Porque o primeiro sinal da apostasia é o pecado já não produz tristeza. Então, o primeiro grupo de pessoas é esse. Esse texto não fala de crente que perdeu a salvação. Esse texto fala de pessoas que nunca foram crentes, tá? O segundo tipo de pessoas é o que é salvo, mas que está em processo de apostasia. Vamos ler lá Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa palavra praticam está no presente do indicativo ativo, que no tempo grego é linear. A melhor tradução é: como já outrora vos preveni que não herdarão o reino dos deuses os que tais coisas vivem praticando. Ou seja, aqui ele está dizendo que a obra da carne é um vetor que leva o indivíduo à apostasia. Porque se o indivíduo não vai herdar o reino dos céus, é porque ele cruzou a linha. Então vamos voltar lá de novo. Está cheio de crente na igreja adulterando. Está cheio de crente dividindo a igreja, fazendo fofoca, com ódio, com ressentimento. Está cheio de crente lascívia e impureza. Olha, 3 palavras declarando o que é a impureza na vida do crente. Então, meu querido, se você está em prostituição, está na internet vendo pornografia, você está caminhando para a apostasia. A verdade é essa. Estas coisas são vetores que estão te levando para longe de Deus. Você pode não ter perdido ainda a sua salvação, mas uma vida de prática dessas coisas pode te levar à apostasia. A gente não sabe quando, ninguém sabe, mas saiba de uma coisa: se você está com o coração quebrantado diante dessas coisas, ainda você não foi para o outro lado. Mas você já está pecando na boa, cuidado. A Bíblia é muito clara. O próprio apóstolo Paulo está falando sobre isso. Vamos mais, o que mais? Idolatria, feitiçarias, essas duas têm a ver com pecados espirituais. Idolatria fala de uma adoração de um ídolo que não seja Deus, né? Isso não é uma coisa comum entre nós, mas os católicos colocam lá os seus ídolos. Feitiçarias. E é interessante porque a palavra feitiçaria no grego é farmakeia. Eles usavam drogas, então eu incluo na feitiçaria o indivíduo drogado, porque a droga era um instrumento para os indivíduos buscarem os demônios. E eu não tenho dúvida que o indivíduo drogado é endemoniado. Porfias, ciúmes, iras, de discórdias, dissensões e facções. Meu Deus do céu. 5 substantivos falando de uma atitude de divisão, de contra o outro, de guerra, de fofoca. Irmãos, isso é o que está acontecendo no nosso tempo.
As pessoas estão brigando umas com as outras, as pessoas querem destruir umas às outras. Você vê líderes que vão para a televisão para denegrir o reino, em nome da teologia sã. Para com isso. O nome de Jesus está acima. Eu posso discordar de quem quer que seja, mas se eu estou envergonhando a noiva de Cristo, não é por causa de Cristo. Isso você faz, lava roupa suja em casa, ou então vai chamar o teu irmão lá e fala: meu irmão, você está desviando. Mas não joga isso para a internet. Então esse é o espírito do anticristo, que é o espírito da apostasia. Próximo texto. Invejas, bebedices, glutonarias. Aqui já fala das coisas da carne, né? Pessoas que vivem enchendo a cara. E o pior é que tem crente que faz isso também. Vai tomar um copo de cerveja, toma 3 cervejas. Vai tomar um cálice de vinho, toma uma garrafa inteira. Essas coisas não são coisas de crentes, irmãos. Isso aqui é coisa do mundo. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Eu creio que aqui está falando de um grupo de pessoas que é salva, mas que está caminhando para a apostasia. Porque você vai dizer: não, ele está falando de não crentes. Não, queridos, a maioria das cartas de Paulo, ele tem que lidar com um problema de igreja. Você lê a carta aos Coríntios, é só brigaiada. É briga, um é de Paulo, outro é de Pedro, é isso, um fala em línguas, outro não tem controle. Quer dizer, você vê que estas coisas atuam até mesmo na vida dos crentes. E isso pode levar os crentes para um caminho de apostasia. Porque o final do texto diz: os que andam praticando essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas tem um terceiro grupo, que é aquele que foi salvo, mas apostatou. O primeiro texto está lá em 1 Timóteo 4:1, que eu já mostrei para vocês. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Queridos, apostasia é divórcio. Entendam isso. A Bíblia fala a respeito de divórcio. E eu até acredito que tudo que acontece no mundo espiritual tem um correspondente no mundo físico. Hoje nós vivemos um tempo de divórcio. Os crentes estão se divorciando por nada. Ai, não estou feliz, vou me separar. A Bíblia não fala assim, irmãos. A Bíblia diz que você faz uma aliança até que a morte os separe. Não é o amor que segura o casamento, é o casamento que segura o amor. Vocês estão me entendendo? Só que hoje nós vivemos uma sociedade hedonista, onde o eu é mais importante do que a palavra de Deus. Eu sei que tem gente aqui que já divorciou, fez, aconteceu. Esteja debaixo da graça, Deus te perdoa. Mas agora que você está conhecendo a verdade, vai ficar até o túmulo. Casou de novo, vai para o túmulo. Amém ou não? Porque se fizer contrário, vai arcar as consequências, porque não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Vocês estão entendendo? Odeia o divórcio. Agora, tudo bem, nós estamos cheios de gente que se divorciou. A Bíblia tem graça para a tua vida. Mas eu vou te falar uma coisa: quando você casa com uma mulher e fica com ela até o fim, a sua vida é cheia de contentamento, de alegria, de segurança, de paz. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Então isso, aí eu não quero jogar culpa na tua vida não. Você está aqui, não se separou, casou de novo, não era crente ou não estava. Jesus te perdoa, mas Ele continua odiando o divórcio. Então saiba, apostasia na Bíblia é algo muito sério. E o correspondente do mundo físico da apostasia é o divórcio, é a quebra da aliança. O segundo texto que eu quero ler para vocês, e para mim esse é o
que mata mesmo, né? Como é que se fala quando você dá o golpe final, como é que é? De misericórdia. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Vejam quantas palavras fortes e absolutas. Diga, é impossível. Me diga o que significa impossível. É muito difícil? É muito difícil. É improvável? Não é possível absolutamente. Quem está falando é quem? Deus. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados. O que é iluminado, irmãos? Esta palavra é usada várias vezes na Bíblia para se referir à conversão. A mesma palavra. Indivíduo que teve um entendimento da sua circunstância. Saíram as trevas, saiu a dúvida e ele tem certeza que ele está irremediavelmente perdido. E ele entendeu o plano da salvação. Então esse indivíduo foi iluminado. Aí alguns vão dizer, não, mas ele só compreendeu com a mente. Queridos, a mesma palavra é usada várias vezes na Bíblia se referindo à salvação. O que mais? E provaram o dom celestial. Deixa eu abrir o texto aqui com vocês. A palavra provaram, gel, eu vou ler para vocês aqui a tradução. Provar, saborear, comer uma refeição, nutrir-se. O que ele está dizendo? Que esse indivíduo, ele não só botou a linguinha para ver o sabor, ele comeu. Então ele foi iluminado, ele entendeu tudo. Provaram o dom celestial. Que dom é esse? É a salvação. Querido, não existe um dom celestial que alguém que não seja salvo pode provar. O dom celestial aqui, você vai ver que é a salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha aqui, olha, palavra participante, comunhão, associação, mesmo ofício. Ou seja, você se torna um companheiro do Espírito Santo. Então essas pessoas foram iluminadas, puseram na boca, provaram, comeram a refeição, o dom celestial, a salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a mesma palavra, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível. O que ele está dizendo, irmãos? Improvável? Muito difícil? Impossível. O quê? Outra vez renovado. Meu, é muita redundância, né? O que é renovar? É tornar novo de novo. Então é mais ou menos o que ele está dizendo assim: é impossível outra vez tornar de novo. Para arrependimento. Não, está dizendo, é impossível que esse indivíduo que caiu seja salvo de novo. Se arrependa de novo, porque sem arrependimento não tem salvação. Estão dizendo, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Ele está dizendo o seguinte: olha, um camarada que apostatou, para ele ser salvo de novo, Jesus teria que morrer de novo. Jesus vai morrer de novo? Não. Então não tem volta. Se finito.
Camarada cruzou a linha, não volta. E a Bíblia diz que ele jamais vai se arrepender de novo. Se está dizendo de novo, é porque ele se arrependeu um dia. Sim ou não? Está claro esse texto, irmãos? Você tem que fazer um malabarismo tremendo para dizer que esse camarada não era crente. Então, e eu quero inclusive dizer aqui, se você ler o livro de Hebreus, o livro inteiro fala sobre o perigo da apostasia. O livro inteiro. Esse é o texto mais forte, mas Hebreus 10 fala, Hebreus 3 fala. O que estava acontecendo os hebreus? Eles estavam vivendo, era uma igreja convertida, todos de crentes, mas todos judeus. Eles estavam sofrendo uma grande perseguição. E no meio deles vieram alguns judeus e começaram a incentivá-los a voltar para os sacrifícios de animais. Mas se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que acontece se eu volto a sacrificar animais? Eu estou negando o sacrifício de Jesus, sim ou não? Então, por causa disso, o livro de Hebreus inteiro é falando sobre a superioridade de Jesus em relação a todo o judaísmo. Ele fala que Jesus é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio, ele fala que ele é superior aos anjos. Ele vai mostrando que Jesus, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O livro de Hebreus é para mostrar, pelo amor de Deus, não voltem para o judaísmo. Não voltem para os sacrifícios de animais. Não voltem para aquilo que era sombra. E Hebreus fala que todas aquelas coisas eram sombra do que haveria de vir. Tudo apontava para Jesus. E ele adverte que os que chegaram a fazer isso cruzaram a linha e caíram. Aqui não fala de um pecado qualquer. Está falando de um adultério, está falando de uma briga. Aqui está falando de uma ruptura com Jesus Cristo. Então o que a gente apreende aqui, irmãos, é que você tem 3 tipos de pessoas em relação, que vão para o inferno. Primeiro, aquela que nunca se converteu, mesmo que parecesse. Essa Jesus nunca conheceu, não é um apóstata. Segundo, é aquele que se converteu, mas está andando naquelas obras da carne. Esse camarada ainda não perdeu a salvação, mas está caminhando para isso. E se ele se mantiver e a sua vida for marcada por isso, em algum momento ele pode cruzar a apostasia. E o terceiro tipo é o tipo que cruzou. Então, diga assim: não há apostasia sem divórcio. Não há divórcio sem casamento. Digo, o casamento é a ilustração da salvação. 1 Timóteo 4 diz que muitos apostatarão. E Hebreus 6, de 4 a 6 diz que uma vez apóstata, não volta mais. Por quê? Porque é impossível renová-los outra vez para o arrependimento. O apóstata, ele não se arrepende. Eu conheci uma pessoa que eu sei que é apóstata. Eu era recém-convertido, em 1982. Eu estava na casa da minha irmã e ela comentou lá com os amigos dela que eu era crente, e veio um rapaz conversar comigo. Ele tinha sido missionário na Índia, na China, desculpe. Foi com equipes de jovens, que foi usado para curas. Viu Deus operar. E ele disse assim: e eu decidi que eu não queria mais. E eu, novo convertido, eu falei: mas como assim não quis mais? Não quis mais. Você crê que Deus existe? Creio. Mas você foi convertido mesmo? Não, eu vi tudo isso. Deus me usou. Eu simplesmente decidi que eu não quero andar com ele para lá e eu para cá. Queridos, passaram mais de 20 anos. Eu estava em 2002
20 anos, numa campanha para governador, e eu fui a Ribeirão, e eu estava falando num hotel, e o dono do hotel veio conversar comigo. E aí ele veio conversar comigo, comecei a bater um papo com ele, já comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou: já fui crente. E começou com uma história parecida com aquela. Eu falei assim: eu acho que eu já te conheci. Por acaso você conhece a Silvana Pozella? A Silvaninha, minha amiga. Eu falei: então nós conversamos a mesma conversa há 20 anos atrás. Ele falou: é verdade. E eu continuo não querendo nada com ele. Esse é um apóstata. Não volta mais, porque não pode se arrepender. O segundo grupo, a pessoa está caminhando, e o pecado, irmãos, ele faz isso. No começo, quando você peca, você fica triste, você se arrepende, mas se você não abandona e continua pecando, você começa gradativamente a encontrar justificativas. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. E quanto mais justificativa você dá para o pecado, mais você está caminhando para a apostasia. Antes, eu dizia o seguinte: olha, você só apostata se você chegar e falar assim: eu não creio mais em Jesus. Mas quando você lê na Bíblia, você percebe que não é assim. Muitos não dizem de boca, mas vivem como apóstatas. Qual é o fruto de uma pessoa dessa? Ódio, inveja, facções, impureza, prostituição. Queridos, a gente não pode dizer que a pessoa já passou da linha, mas a gente pode perceber que ela está caminhando para lá. Então a nossa obrigação é advertir. Agora, que é factível, porque o Espírito não ia dizer expressamente se fosse de Araque. Não vai, não, isso aí é de Araque. Não era crente. Mano, não é crente, então por que você está falando tanto para o crente? Então muda o discurso, fala para o outro, não é? Você fala para o camarada: você está usando droga, você vai morrer? Não vai morrer, não, morre. A advertência é real. A apostasia é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Você vê muita gente, essas igrejas que ficam pregando que vale tudo, que só entrega a vida para Jesus e tudo bem, o resto vale tudo. Queridos, isso é blasfêmia. Isso é o espírito de apostasia. A palavra de Deus diz claramente que o arrependimento é fundamental para a salvação. E se você não tem arrependimento mais, você está caminhando para essa apostasia. Então, a pergunta fundamental: existe eleição? Sim. Essa eleição é justa? Sim. Existem elementos que nós não conhecemos que envolvem ela? Sim. Agora, o fato de Deus ter eleito elimina a apostasia? Não. Porque se assim não fosse, a Bíblia não falaria sobre isso. A mesma Bíblia que fala da salvação pela fé, diz que a fé verdadeira produz obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé para as boas obras, como diz Efésios. Parecem contraditórios, mas não são. São inclusivos, não excludentes. Da mesma maneira, Deus pode ter eleito, escolhido, predestinado alguém, e na minha opinião, dentro dessa soberania dele, ele soube e permitiu que alguns provassem da salvação, fossem salvos, fossem participantes do Espírito Santo, provassem dos poderes do mundo vindouro, e ainda assim se divorciaram de Deus e nunca mais voltaram a ser salvos. Você queria perguntar alguma coisa, Maria?
Vocês entenderam isso, irmãos? Sim ou não? O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos colocar na Bíblia a regra de fé da nossa teologia, e não vamos dizer assim, nas considerações, nas reflexões dos teólogos. Porque hoje, por exemplo, existem os que estão defendendo a salvação universal, os universalistas, e eles dizem assim: se Deus é amor, o amor não pode determinar o inferno para alguém eternamente. O que eles estão fazendo? Estão rasgando a Bíblia por causa de uma razão humana. Se Jesus falou sobre o inferno, então o inferno existe. Se ele diz que é para sempre, então é para sempre. Eu não entendo? Não. E daí? Hoje a gente conhece em parte, vemos por espelho. Como nós nos guardamos dos desvios teológicos, e todo desvio teológico acaba determinando um desvio moral. A gente se guarda obedecendo a palavra. A Bíblia diz que Deus elegeu, então ponto final, Ele elegeu. Mas a Bíblia diz que existe apostasia de vós, então ponto final, é possível. Como isso se reconcilia? O problema não é meu, um dia você vai entender. Agora, o que nós podemos fazer é ser firmes em cima da palavra. Eu sempre digo para alguém que vem defender uma coisa, eu falo: então defenda isso. Se a pessoa não sabe defender, então não diga que você tem convicções sobre isso. Estude um pouco mais. Pode ser que algum dia eu descubra algum texto que me dê uma outra luz. Vou ser humilde para dizer isso para vocês. Agora, esse é um tema que eu estudei numa escola calvinista, completamente calvinista, e cheguei a crer dessa maneira. Só que eu li os outros textos e falei: mas não parece, não está conciliando. Isso que eu lhes falei, eu nunca encontrei em livro nenhum, talvez um dia eu escreva, mas eu creio que isso lança para Deus não só a soberania, mas a justiça, o amor, e Ele é tudo isso. Ele é justo, mas Ele é amoroso, e Ele amou o mundo inteiro e não somente alguns. E ainda que Ele tenha nos escolhido, nós, por nossas decisões, podemos romper a aliança e nos divorciar dele. Ok? Alguém tem alguma... Vamos fazer as perguntas. Começa ali. Aonde entra a oração, o poder da oração, a autoridade espiritual, né, que o Espírito Santo nos dá, e a graça de Deus? A graça de Deus é na salvação. A oração, ela é poderosa. Quando você vê uma pessoa caminhando para a apostasia, ore por ela, porque ela está debaixo de influência de espíritos enganadores, de doutrinas ou ensinamentos de demônios. Então interceda, jejue, fale com ela, que ela, obviamente, se você repreender os demônios, ela vai ter mais liberdade para ouvir a voz do Espírito Santo e da palavra de Deus. Agora, o que eu digo: se você começa a caminhar com gente que vive em adultério, que vive em jogadeiras, em rodas de escarnecedores, qual é a chance de você estar caminhando para isso? Muito grande. Então, a escolha é nossa. Se você decidir caminhar para as coisas erradas, você vai acabar chegando num resultado ruim. Então... Mas a gente não tem que evangelizar? Vou andar só com quem pensa como eu? Claro. Você pode evangelizar, mas não ser um deles. Você não precisa ir para uma jogatina de pôquer e ficar enchendo a cara para evangelizar alguém. É mais fácil ele te desviar do que você evangelizar essa pessoa. Entendeu? Você não precisa ir para o bailão do forró bodó. Ontem, eu, ao invés de vir na vigília, conversei com a pastora Mariana,
eu acabei decidindo ir num bar e depois num outro restaurante. Eu creio que eu evangelizei 4 profissionais muito preparados, de diferentes áreas e muito diferentes entre eles. E eu agradeci a Deus por isso. Só toma cuidado muito. que isso não se torne um hábito. Sim. Porque o hábito te arrasta para o lado errado. Para você estar num lugar desse, tem que estar muito cheio do Espírito. Viu? Eu queria perguntar sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia do Espírito Santo. É um pecado que só quem apostata pode fazer, ou as Não. pessoas mesmo podem realizar? E quais os limites de brincadeira? Para mim, a blasfêmia do Espírito Santo, ela está ligada a Mateus capítulo 12. Quando os fariseus afirmaram que Jesus tinha expulsado o demônio por Beelzebu. Entendeu? Tinha operado um milagre de cura, por Beelzebu. Veja, o que aconteceu ali? Jesus foi falado pelo Pai e através dos profetas. Os profetas disseram quem ele era, onde ele nasceria, como ele seria, o que ele faria. Então, o testemunho do Pai em relação a ele testificava. Nas suas palavras, ele mostrou que ele era o Messias, pela sabedoria, pela unção, pelo discernimento e até mesmo por revelar ser ele quando falou. Eles rejeitaram as Escrituras, o Pai e o Filho. Agora eles estavam rejeitando o poder do Espírito Santo que operava nele, porque ele não fez um milagre por si mesmo, ele fez pelo Espírito Santo. Agora, quem é que convence alguém do pecado? O Espírito Santo. Se você blasfema contra o único que pode te convencer, não tem volta. Porque não apostatou, porque os fariseus nem eram salvos. Ali no caso, eu chamo a blasfêmia do Espírito uma rejeição definitiva. Não tem nada que possa ser feito para convencer o indivíduo. Alguns chegam a afirmar que a blasfêmia do Espírito não pode ser produzida mais hoje, porque você não tem mais o Filho aqui no meio da gente para nos convencer. Eu acho que pode. Eu acho que uma rejeição, o indivíduo que você prega, o indivíduo vê tudo que Deus faz na tua vida e ele continua rejeitando, isso é a blasfêmia do Espírito. Se ele apostatar, é um pecado que não tem perdão, mas esse pecado, ele é mais próprio para o não crente, que rejeitou a palavra do Evangelho, Posso ver que a apostasia tem sido a tônica das perguntas e dos questionamentos. Então, nós entendemos claramente, que o apóstata, ele perde a salvação. Entendemos que ele não pode ser salvo novamente. Entendemos, aí a minha pergunta, uma explanação dentro dessa linha de raciocínio. Então podemos afirmar, se eu perco a salvação e não a tenho mais, primeiro, Jesus não pode mais morrer por mim. Isso. Ele morre uma vez só. Uma vez só. Ponto final. Ponto final. Segunda questão, se isso é verdade, perde-se todo o propósito de Deus para a vida dele. Total. Então, eu pergunto, a vida dele, ele pode morrer, ele não tem mais motivo para viver. A minha pergunta é, ele morre ou morreria prematuramente? Tem um caso em 1 Coríntios 5, que é muito interessante, que é um indivíduo que está adulterando com a madrasta, com a mulher do pai dele. E Paulo diz que esse indivíduo foi exortado de todas as maneiras, e ele não se arrependeu. Paulo diz assim: entregue o corpo para Satanás, para que a alma seja salva no dia do juízo. Esse indivíduo, o que Paulo está dizendo? É melhor que ele morra agora, do que completar o caminho da apostasia e perder a salvação. Então, às vezes, eu acho que a morte prematura é até uma graça de Deus, para que o indivíduo não chegue a perder a salvação. Mas o indivíduo que perde, veja gente, não é que Deus está dizendo,
você está impossibilitado. Deus está dizendo, ele não vai se arrepender mais. É impossível que haja arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Então, como é que você faz com uma pessoa que você está julgando que apostatou? Você nunca vai saber. Eu oro todo dia por pessoas que eu acho que estão no caminho da apostasia. Pode ser que já tenha cruzado a linha, pode ser que não sei. O que eu faço? Eu oro e peço a Deus, Senhor, traz de volta. Se arrepender, é porque não tinha apostatado. Porque se apostatou, a Bíblia está dizendo que é impossível renová-lo outra vez. Tem gente que está morrendo de medo. Ai, pastor, será que eu apostatei? Querido, se você está com esse medo, é a maior prova de que você não apostatou. Sabe por quê? Porque o apóstata, ele é obstinado em fazer o pecado e não está nem aí. Está totalmente dominado pelo inimigo. Ele não tem uma ponta de arrependimento. Então, se você está aí, meu Deus, será que eu apostatei? Não, fique em paz, ainda não. Mas arrepende do teu pecado e muda de vida. A verdade, gente, é que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero, obviamente vou abrir para mais perguntas, mas o que eu quero enfatizar aqui é que hoje nós estamos vivendo num tempo onde a igreja não prega mais o Evangelho. Hoje você vê as pessoas pregando de tudo, menos a Bíblia. Tem um pastor aí de uma igreja famosa, eu não vou dizer porque não importa, mas ele chegou e falou para todo mundo ouvir: olha, gente, eu ainda não posso defender o casamento gay, mas se um dia eu puder, eu vou mudar, vocês vão aceitar? Por quê? Porque a sociedade está trazendo essa visão. Então a igreja, ao invés de ser o instrumento de transformação, existem igrejas que estão aderindo às mudanças. Para quê? Para estarem politicamente corretas. Esse é o perigo que nós estamos vivendo hoje. Então, cuidado com tudo que você ouve, porque hoje todo mundo tem acesso a alguma pregação, é tanta baboseira, tanta coisa, e os crentes hoje são ministrados por todo tipo de ensinamento. Isso é um grande perigo. Internet não é lugar para você aprender teologia. Você precisa de mentoria, você precisa de ensino. Internet tem de tudo. Então, cuidado com isso, não vá aderindo a fulano A, B, C ou D. E hoje tem pregadores que outrora foram expoentes e que hoje estão pregando totalmente um novo Cristo. Então isso é o que a Bíblia profetizou. E nós temos que nos fortificar, nos fortalecer em Deus, porque estamos vivendo tempos de apostasia. Eu queria abrir para algumas perguntas e colocações. Apóstolo, uma dúvida de algo que aconteceu comigo. O versículo que eu usaria é Mateus 24, 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Né? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Comigo, eu me converti na minha adolescência. Quando eu batizei nas águas, eu era evangelista, atuava muito na igreja que eu frequentava. Aí, os jovens daquela determinada igreja, sem citar o nome, acabava o culto, iam lá, bebidinha, cervejinha, só que abismo chama abismo, eu não parava num copo, segundo, terceiro e outras coisas, namoricos, eu acabei me desviando, me afastei do evangelho, fiquei longos anos, não queria saber de crente, de pastor, nada. Aí uma dessas moças que eu namorei, que não eram cristã, ela se converteu com um colega da escola e começou a me levar na igreja batista, aqui da Alto da Lapa. E lá eu ouvi a palavra, aquilo me tocou, chorei, fui lá na frente e Deus me restituiu. Eu voltei a ser cristão. Qual seria o meu caso? Onde se enquadra aí? É simples, você nunca apostatou. Entendeu? Entendeu? Gente,
Está lotado de casos de pessoas que foram criadas na igreja, foram para o mundo, fizeram tudo e voltaram. O que a Bíblia diz é o seguinte: o camarada que apostatou não volta, entendeu? Ele não vai nem se arrepender. Exatamente, você estava caminhando para a apostasia e Deus foi te resgatou, trouxe alguém. Então é isso que eu estou dizendo. Você pode estar na apostasia dentro da igreja, caminhando para a apostasia dentro da igreja. Aqui vem todo mundo, todo domingo, aí sai no domingo daquele culto abençoado, vai lá, liga a internet, vai ver lá os sites pornográficos, ou então durante a semana você dá um pulinho de cerca. Você está caminhando para a apostasia. Pode ser que não chegue lá, pode ser que Deus te leve, né? Você vai chegar salvo, vai só perder os galardões. Mas pode ser que um dia você fale: quer saber, isso aqui é uma baboseira, eu não quero mais e tchau. Isso pode acontecer. Então, o apóstata, ele não quer, é ele quem diz, não é que Deus não queira mais. A Bíblia está dizendo que o indivíduo não pode se arrepender mais, porque para ver o poder de Deus que gerasse o arrependimento, Jesus tinha que morrer de novo. Você entende? Não é qualquer pecado. Os pecados, todos aqueles que foram citados, eles são aquilo que te impulsiona. Mas a hora que você vai cruzar a linha, só Deus sabe, ninguém sabe. Por isso que a gente não pode dizer: não, esse fulano apostatou. Mas você pode desconfiar, ó, se não apostatou, está perto disso. Eu de novo. Romanos 3:9. Estou impressionado com o irmão. Está estudando a Bíblia, hein? Lá em Romanos 3, 10, 11, Deus fala que não há um justo sequer. Não há uma pessoa que realmente busque como ele pede. Lá em 1 Pedro 16 fala: santo, 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 somente Deus. Mas abaixo de Deus eu posso considerar o Jó como um homem santo, porque 1:22 fala que ele não cometeu falta alguma. Não, a Bíblia fala de homens justos, de homens valorosos. Fala que Daniel tinha espírito de excelência, José em nenhum momento do processo ele pisou na bola. Mas um pecado já não torna você uma pessoa justa para a salvação por si mesmo. Quando Paulo está dizendo sobre isso, ele está dizendo que um pecado tira o homem da salvação. Então não existe um na terra que vá alcançar a salvação por si mesmo. Precisa de Jesus, que foi aquele que nunca pecou. Obrigado. Mas é óbvio que a Bíblia diz que existem pessoas íntegras, né? Pessoas cheias do Espírito. Fala, Ivani. Martinho, você sabe que eu sou da mesma origem, da mesma escola calvinista que você. Só que eu não sei grego, né? E eu leio naquilo que é possível ler. E agora a gente tem acesso a dicionário grego e hebraico e tal. E aí, assim, ouvindo as suas pregações muitos anos também, agora como você fala que você já creu assim também, que não se perdia a salvação, e você fala, não é o pecado que faz perder a salvação? Não. Então, e aí você citou dois textos como se fossem autônomos, e eu estou vendo que eles são juntos. É o Hebreus 6, do 4 ao 5, que você falou, aqueles que estão no processo. Então é impossível que alguém... Não, Hebreus 6 é o terceiro grupo, é o que já cruzou a linha. Não, então... Não é o do processo. Então, o Hebreus 6, mas o Hebreus 4 e 5 é o do processo, certo? Não, o texto que eu falei do processo é Gálatas 5. Mas Hebreus tem textos que falam dos que estão no processo. Porque naquela igreja, você tinha gente firme, você tinha gente que estava sendo influenciada e tinha gente que já tinha passado a linha. Então, mas eu entendo que quando você fala o 6, o texto começa no 4. E ele está falando em Hebreus 6, 4. Eu entendo que é uma continuidade, porque ele usa sempre e. Então ele está dizendo que é impossível que aqueles que já experimentaram o dom celestial, eles voltem fora, saiam fora. E depois você citou 6,
que eles sejam renovados. Eu estou entendendo assim, que é uma consequência. Primeiro, ele cai, depois ele não aceita voltar mais. Mas esse nunca aceitou, nunca experimentou o Mas dom não é o celestial. que o texto fala, e muito menos o que o contexto do livro de Hebreus fala. Leia Hebreus inteiro. Já li. Agora, mas segundo a ótica que eu estou te dizendo, Tá. ele está escrevendo para uma igreja que está voltando para a prática judaizante, está voltando para o sacrifício de animais, está voltando a fazer aquelas coisas que eram sombra do que viria. Então, E ele adverte. Esse texto, ele não está sozinho. Você pega Hebreus 10, por exemplo, tem uma outra advertência. Você quer ver? Eu vou ler o texto para você. Depois eu vou resumir o que ela está dizendo. Ela está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo, ó, é impossível que isso aconteça. A pessoa crente mesmo, ela jamais vai fazer isso. Mas isso é tirado do contexto, porque o livro inteiro faz advertência do perigo da apostasia. Não, eu entendo. Entendeu? Ele não está falando que não é possível. Ao contrário, ele está dizendo, não façam isso, porque se fizerem, não tem volta. Não, e eu estou perguntando isso porque exatamente agora, a primeira vez que eu estou vendo você falar sobre essa questão da apostasia, de perda da salvação. Aquele que provou do dom celestial, sair desse dom celestial. Você quer ver? Eu vou ler o texto. É a primeira vez. E eu estou realmente querendo só entender isso. Porque também tem uma segunda pergunta, que é essa Pode questão, fazer. essa questão de retomar as questões judaizantes. Porque aqui ele está escrevendo para igrejas que precisavam ser judeu para depois ser criança. Não, é para uma igreja específica, uma comunidade de judeus que eram convertidos, mas que estavam recebendo infiltração dos judaizantes. Então, porque isso é usado também para quando a gente quer retomar os princípios da lei, os princípios do Velho Testamento. Algumas vezes somos acusados de judaizantes. É diferente. Por exemplo, é boa sua pergunta. Ela está dizendo que muita gente fala, que é esse negócio de trazer de volta. Querido, não existe essa coisa de Velho e Novo Testamento. Isso é nomenclatura humana. Amém. É tudo palavra de Deus. Não existe melhor maneira de você ensinar do que através de uma figura. Então, você quer ensinar sobre a morte de Jesus? Celebra a Páscoa. Por quê? Porque o cordeiro morto aponta para Jesus. Redenção. Aquele cordeiro não faz nada para nós. Yom Kippur, o judeu até hoje fica pedindo perdão. Yom Kippur é Jesus. Yom Kippur não é uma data, é um nome. Porque no Yom Kippur o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para expiar o pecado do povo. Quem é que expiou os pecados do povo uma vez para sempre? Hebreus fala, Jesus. Então por que a gente estuda o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento ilustra. É maravilhoso você olhar para um homem que escreveu há 2000 anos, 1500 anos antes de Cristo, e ele revelou o que Cristo faria. Então a gente estuda e celebra as festas, e para quê? Para ensinar, mas nunca no sentido de, olha, se você não vier para cá na Páscoa como eles tinham que ir, então você não tem o perdão. Não, aí é judaísmo. Então nós não podemos fazer isso. Notem que quando a gente celebra, eu sempre digo, isso aqui aponta para Jesus. Tá. Última, por favor, por misericórdia. Pois não. Tem algum exemplo algum exemplo na Bíblia de um apóstata no Novo Testamento, assim, a não ser esse de Coríntios que dormia com a madrasta, mas assim, tem alguém que... Não, esse de Coríntios não é apóstata. Demas é considerado um apóstata, e outros, né? Alexandre, o latoeiro, tem alguns. Agora veja, Paulo, na minha opinião, foi mesmo o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, embora haja controvérsia. A teologia paulina fala da apostasia como um tema seríssimo dos últimos dias. E a minha questão é o seguinte: você pegar esse texto e dizer que ele está dizendo o contrário, não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que as pessoas que caíram, e se você ler no contexto do livro todo, você vai ver que não é só Hebreus 6, quer ver Hebreus 10? Ora, ele começa falando, olha,
Aqui você vai entender o que ele estava falando lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificadas uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Está vendo o que ele está falando? Por que vocês querem voltar para isso? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo em forma. Ele vai falando sobre estas coisas todas. Aí depois ele fala do sumo sacerdote que se apresenta, mas ele diz assim sobre Jesus, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho o Espírito Santo, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a mente as escreverei. Aqui, ó, no versículo 26 do capítulo 10. Porque 10, 26, Ivani, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Você acha que iria fazer uma advertência dessa se não fosse para valer? Não, entendi. Agora, não é um pecado qualquer. Tá. O pecado que eles estavam cometendo, o livro inteiro fala sobre isso. O tema do livro de Hebreus é: por que vocês vão voltar para aquilo que era sombra? Entendi. Se você já tem a substância. Então não voltem, porque na volta vocês podem cruzar o caminho. E o resultado disso é a expectativa horrível de juízo. Ok. Tá? Então, mas excelente a tua colocação, porque o que os calvinistas fazem é exatamente isso, que Paulo está dizendo: não, estou falando isso, mas é impossível acontecer. Não, se fosse impossível, para que ele perde o tempo de escrever um livro inteiro para falar do tema? Mais alguém, gente? Apóstolo, quando Deus criou o homem, está escrito que ele colocou o espírito de vida no homem. Então nós somos espírito, alma e corpo. Exato. Aí eu passo o tempo todo da minha vida com essa característica. E quando eu me converto a Cristo, aí eu ouço que o Espírito Santo de Deus entrou em mim. Então o que eu entendia que, apesar desse Espírito que havia em mim, ainda não era o Espírito Santo de Deus. Não, ele partilhou a vida de Deus para nós. O homem, quando ele foi criado, ele tinha o Espírito vivo. Mas no momento em que ele morreu, porque a Bíblia diz: no dia em que pecares, certamente morrerás. Ele morreu no dia? Não, ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que nós outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, o corpo e a alma vivos, mas o espírito morto. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você nasce de novo. Nasce aonde? No espírito. Então, um indivíduo que não é crente, ele tem corpo e alma, mas o espírito dele está morto. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo através do poder regenerador do Espírito Santo que habita em você. Tá, e o senhor também estava falando das pragas, que até a quinta praga, o faraó que endureceu. Lê você depois lá, vai conferir lá. Sim, aí a partir do sexto, Deus endureceu o coração de Faraó. Aí o senhor falou, eu perdi o raciocínio quando o senhor falou que todo homem está sujeito à desobediência, está preso à desobediência. Não, o que eu quis dizer é o seguinte: lembra que a gente falou da graça irresistível? Se Deus quisesse convencer Faraó, ele ia. Entendeu? Então chegou uma hora que ele falou: bom, se agora eu não fizer endurecer o coração dele, até ele vai se converter. Só então, que... é isso que ele faz conosco, até endurece o nosso coração até Não. Faraó foi usado para o propósito de Deus mostrar o seu poder. Agora veja, não dá para você usar
esse texto para dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele não endureceu sempre, ele endureceu somente a partir da 6ª praga, ou seja, até lá ele tinha a possibilidade de dizer, tá bom, eu vou ceder, e não cedeu. Eu só quis dizer que você usa um texto que ele é pobre para formular uma teologia. Esse texto não dá para dizer, tá vendo? Deus pega uma pessoa e fala, eu vou fazer dessa pessoa uma pessoa que vai para o inferno e vou endurecer o coração de... Não é isso. A Bíblia diz que Deus usou Faraó para o propósito dele. E mesmo Faraó endureceu 5 pragas. Eu na primeira eu já me convertia. Não é? A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram, né? A gente não viu nada e creu. O camarada viu tudo e não creu. Então depois da 6ª, meu querido, aí ele ia se converter. Como vocês não ouviram, ele está dizendo, se nós nos tornamos um com o Senhor, como é possível dissociar? Existem 3 níveis de redenção. Hoje nós estamos livres da condenação do pecado. Hoje nós estamos buscando a Deus através do Espírito Santo a sermos livres do poder do pecado. Mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. Enquanto estivermos aqui, ainda é possível retroceder. Porque se não fosse assim, a Bíblia simplesmente dizia, está salvo, fica tranquilo, pode pecar. Aliás, eu estou dizendo para vocês que houve movimentos assim. Os gnosticistas, por exemplo, tinham 2 linhas. Tinha aqueles que diziam que a matéria era algo tão distante da verdade, que o indivíduo, para chegar à salvação, ele tinha que chegar através do conhecimento. Então isso levou a algumas outras consequências, como o docetismo, algumas atitudes assim do indivíduo ir para cima da montanha, para não se envolver com nada que é humano e da carne. Mas existe uma outra linha que diz assim, não, pera lá, se eu tiver o conhecimento, a carne não tem nada a ver mesmo, então vamos mergulhar no pecado, porque isso não vai afetar a salvação, desde que você esteja crescendo no conhecimento. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que aquilo que você comete no teu corpo compromete a tua alma e pode comprometer o teu espírito. Ela usou a figura do divórcio. Você se casa, se torna um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, mas ao mesmo tempo eles são 3. Então estar ligado a Deus não elimina o fato de que você pode separar dele. Gente, vocês gostaram?